Vamos abrir lá em nosso devocional de hoje, Isaías 58. Nosso texto da quinta passada foi sobre jejum, né? O jejum bíblico. E aí nós passamos, quem não fez as devocionais passadas aí vai fazendo, né? Então, eu estou na página 77, minha devocional semanal, página 77. Nós vamos então fazer a nossa devocional, ou seja, responder já está feita, né, as perguntas sobre esse texto. E o nosso estudo de hoje é sobre quem é Deus. Quem é Deus? Então, antes de entrarmos no estudo, vamos ler o texto. Abra sua Bíblia lá comigo. Isaías 58, de 1 a 14. Isaías 58, de 1 a 14, a observância devida do jejum. Diz a palavra do Senhor. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com um punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperás a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como jardim regado e como manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável.
se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos seus próprios interesses no meu dia santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra e dai-nos a graça de sermos praticantes dela, ó Pai. Hoje, na nossa devocional, relembrando aqui, quando fala sobre o jejum, que nós tenhamos também essa prática, ó Deus, do jejum e também a prática juntamente com o jejum, da caridade, da generosidade, do amor ao próximo, de uma vida de santidade, de temor ao Senhor. Para que, ó Deus, seja coerente com aquilo que nós professamos da nossa fé em Ti. Perdoa os nossos pecados, livra-nos de toda hipocrisia e de toda religiosidade morta. Tem misericórdia de nós, abençoa o Teu povo. Pedimos, ó Deus, pelos enfermos, pela vida do nosso irmão José, que o Senhor faça vontade na vida dele, pela vida da Edmara também, da Priscila, do pastor Roosevelt, dos outros pastores enfermos, o pastor Enio, o pastor Jair, os outros também, o pastor Jocider, também, ó Deus, os outros irmãos e irmãs. Rogamos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um, Pai. Ó Deus amado, e também pedimos, ó Pai, que o Senhor nos aviva como igreja do Senhor, para juntos Te buscarmos, ó Deus, na Tua palavra, seja nas nossas devocionais em casa e no nosso culto doméstico, seja também, ó Deus, na casa de oração aqui no templo, ó Pai. Assim nós Te pedimos que o Senhor traga despertamento espiritual sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, na página 77, nós temos aqui as perguntas que são as mesmas para cada texto, né, de devocional. E a primeira pergunta é: qual o ensino central do texto lido? Essa aí todo mundo sabe, né? Do início ao final está falando de quê? Jejum, né? O jejum que agrada a Deus, podemos assim dizer, né? A segunda pergunta é: que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? O que esse texto tem a ver com Jesus? Não só o último versículo, mas lembrando num contexto geral, Jesus nos ensinou a jejuar, como a gente viu na lição passada, sim ou não? Jesus falou sobre jejum? O que vocês acham? Jesus ensinou? A gente jejuar, Raquel? Ensinou? Lá em Mateus, isso. Ele jejuou e ensinou, né? Não quando ele estava na terra, falou para os discípulos jejuar, mas diz: olha, nos dias que eu não estiver mais aqui, quando o noivo será tirado, nesses dias vocês hão de jejuar, né? E ele nos ensina lá em Mateus capítulo 6 sobre o jejum. Com a prática cristã, 3 coisas ali: a oração, o jejum e o dar esmolas, né? Ou fazer a caridade. Então, Jesus nos ensinou a orar. E esse texto aqui está relacionado ao ensino de Jesus, né? Porque Jesus fala no texto de Mateus 6, né? É que o jejum não é para ser visto pelos homens, não é para que a gente possa fazer simplesmente por um ato de religiosidade, mas fazer para Deus, né?
Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, como os falsos, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Então, o objetivo dos hipócritas lá era parecer aos homens, né? Como espirituais. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, a fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, é assim que deve ser feito. Qual foi a última... A gente viu, né, lá sobre as perguntas também, que da página 76, né? Qual foi a última... Você não precisa de responder, mas serve aí para a nossa reflexão. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Semana passada? Essa semana? Perdão. Esse mês, né? Eu já tenho um ano. Qual foi a última vez que você fez um jejum, né? Então, vale a pena você estudar a lição passada também, se você perdeu, e ver o quão é importante na vida cristã o jejum, né? É uma prática, infelizmente, juntamente com a oração, que não tem sido tão valorizada também nos nossos dias, na vida de muitos cristãos, infelizmente, né? A terceira pergunta é a seguinte, da página 77. Que compromisso pessoal você deve fazer diante desse ensino? Respondeu ela essa pergunta? Que compromisso você vai fazer diante desse ensino sobre o jejum? Você pode fazer um compromisso, não, eu vou jejuar, eu estou precisando de fazer isso, né? Realmente dobrar a minha carne, me humilhar diante do Senhor, jejuar e buscar a justiça social, a caridade e o amor ao próximo, né? Isso vem conforme esse texto, vem junto, né? Não adianta eu fazer um jejum sem amor ao próximo, né? O jejum tem que ter amor ao próximo, né? Amém? E aí, a última é: escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Escreveu? Se não escreveu, escreve depois a sua pequena oração. Eu escrevi aqui minha pequena oração. Senhor, meu Deus e Pai, graças dou por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Me ensine a jejuar, amando ao meu próximo como a mim mesmo e me deleitar no Senhor. Me livre da hipocrisia, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, viu, queridos? Esse livro aqui, para você utilizando, não só, se você quiser fazer isso em outros textos também, usando essas perguntas, né, vale a pena. Mas, pelo menos, esse texto aqui apresentado, não deixe de, como um bom aluno, fazer a sua devocional, usando também aqui, né, o livro que nós estamos usando nas quintas-feiras, bênção de Deus para nós. Vamos para a página 80? O nosso estudo de hoje é sobre quem é Deus. Se alguém fizesse essa pergunta para você, o que você responderia? Será que você diria simplesmente aquela resposta simplista, né? Que às vezes as pessoas respondem, né? Quem é Deus? Ah, Deus é tudo. Aí não é bem assim, né? Deus não é tudo, né? Então, quem é Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto que o Heitor aprendeu de uma maneira o contrário. E aí, quando ele era pequenininho, né? Ele falava assim: no princípio criou Deus a terra e o céu. O que está escrito aí, Gênesis 1?
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas ele aprendeu a terra e o céu. Aí a gente, não, filho, é o céu e a terra. Ah, pai, então tá bom. No princípio criou Deus a terra e o céu. Agora eu acho que ele já consegue falar corretamente. Gênesis 1. Aliás, isso já pequeno, né? A pequena Elise já sabe algum versículo? Ensina esse versículo para ela, né? Ontem eu estava dando a ideia para o Alex ensinar o Salmo 23 para o Samuquinha, né? E o Salmo 23 eu sei que todo mundo aqui sabe de cor. Sabe ou não sabe? Pelo menos o primeiro versículo vocês sabem. Vamos falar juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá vendo? Eu acho que daqui a um tempo também, além do Salmo 23 e 1 Coríntios 13, nós vamos ter também Romanos 8, de cor, pelo nosso irmão Felipe. Amém? Né? Não pode desistir, né? Eu preguei no Salmo 95 e Deus me deu de cor o Salmo 95. Então, é bênção. Vamos aqui à leitura na página 80. Estudo. No primeiro verso da Bíblia, encontramos a primeira menção da palavra Deus, Elohim. Sua existência é simplesmente declarada antes mesmo que seja explicada quanto ao seu ser e à sua origem. Você vê que em lugar nenhum da Bíblia Deus se preocupa em ficar explicando que ele existe, né? Ele simplesmente declara, eu sou o que eu sou e Deus cria e pronto, né? Gente, vocês têm que acreditar que eu existo, porque não, ele é, né? A explicação do ser e da origem de Deus se aprende somente no desenvolvimento dos registros bíblicos, conforme a gente vê em Romanos 1:20, vamos abrir lá, e Hebreus 1 e 2, né? Primeiro Romanos 1:20, que diz assim a palavra de Deus: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A própria criação revela o Criador, né? Então está aí, você vê na natureza a sabedoria do Criador, o seu poder, o seu amor, está aí na criação. Também, Hebreus capítulo 1, um pouco mais à frente, versículo 1 e 2, diz a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Que coisa fantástica. Irmãos, você já parou para ver aqueles vídeos mostrando as galáxias, as estrelas? É maravilhoso, né? Hoje, principalmente com os recursos que a gente tem, dos telescópios que estão viajando aí, o universo afora, é fantástico, né? Eu gosto demais de ver, né? É lindo, a criação de Deus, seja na Terra ou fora da Terra, é fantástico. E nosso próprio corpo, né? É fantástico, né? Nosso cérebro, as nossas células, nosso DNA. Então, aí, quando ele fala aqui, se aprende somente no desenvolvimento do registro bíblico, nós aprendemos sobre Deus mais claramente. Por exemplo, letra A, quanto ao ser de Deus, somente em Gênesis 2:4 é que encontramos a
primeira resposta. Deus é Senhor. Letra B. E quanto à origem de Deus, somente em Gênesis 21, 33 é que encontramos a primeira resposta: Deus é eterno. Deus vai se revelando a nós. De fato, nós jamais conheceríamos a Deus se Deus não se revelasse a nós. Em geral, a designação da palavra Deus na Bíblia é Elohim. Essa palavra é constituída pela raiz do substantivo hebraico El e Elon. A terminação in, adicionada a um substantivo hebraico masculino singular, o torna plural. Embora a forma do substantivo esteja no plural, sua referência é singular, ou seja, traduz Deus e não deuses. Nesse sentido, tanto o Antigo como o Novo Testamento enfatizam que há um só Deus e sempre condenam a idolatria do politeísmo. É o que nós vemos em Gênesis, aliás, em Êxodo 32 e também em Isaías 45, né? E também em Êxodo 20, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, né? Deus exige exclusividade, porque só Ele é Deus, não existe outro. E é fantástico quando você começa a pensar sobre a pessoa de Deus. Por exemplo, que ser que você conhece que não tem começo e nem fim? Existe alguma criatura assim? Não, mas Deus é assim. Ele é o Criador, não tem começo e nem fim. Não é um mistério para nós? Sempre será um mistério, né? Não tem começo e não tem fim, ele é eterno. Ele é sempre o eu sou. Continuando aqui, a doutrina bíblica ensina que Deus é ao mesmo tempo três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que a sua unidade revela um só Deus. Conforme também Deuteronômio 6,4, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus, né? Por isso amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Só Ele é digno da nossa adoração, porque só Ele é Deus. Na página 81, além da revelação geral pela criação, a Bíblia é a autoridade final para convencer o homem a crer e a ser salvo por Deus. Entretanto, a existência de Deus pode ser rejeitada ou submetida à dúvida quando a Bíblia não é reconhecida como única fonte qualificada para tal testemunho. As pessoas que rejeitam crer na existência de Deus são conhecidas como ateus, contra Deus. Porém, aqueles que confiam, conforme nós podemos ver em Hebreus 11, 6, né? Confiam em Deus, no testemunho da Bíblia, creem em Deus, são abençoadas em Cristo e seladas pelo Espírito Santo da promessa. Esse texto de Efésios 1, de 3 a 12, né? Ou de 3 a 14, de 3 a 14, né? Traz claramente ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, o Filho morre por nós na cruz e o Espírito Santo nos cela como propriedade de Deus, né? Então, a seguir, algumas descrições bíblicas que revelam quem é Deus. Deus é único. Vamos lá em Marcos 12, 29. Marcos, volta aí um pouco a sua Bíblia, texto de Marcos, capítulo 12, versículo de número 29, que diz: respondeu Jesus, o principal mandamento, né? Citando o quê? Deuteronômio 6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também Deus é descrito na Bíblia como verdadeiro. Jeremias 10, 10. Vamos lá no Antigo Testamento agora. Consegue achar Jeremias aí? Depois de Isaías, né? Um pouco mais à frente, mais ou menos no meio da sua Bíblia. Jeremias
Quem já leu todo o livro de Jeremias? Amém? Já leu? Jeremias 10:10 diz as Escrituras: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor tremem a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. O Senhor é o verdadeiro Deus. Também ele é infinito e perfeito, conforme a gente pode ver lá em Jó 11, de 7 a 9. Deus é infinito e Deus é perfeito. Não há, em todos os seus atributos, não existe nenhuma imperfeição. Estou preparando uma mensagem para falar sobre a ira de Deus. Tem até uma pregação, não sei se vocês já ouviram falar daquela pregação, que foi muito famosa, tem até um livro dela, se chama, não é essa pregação que eu quero fazer, mas citando essa pregação de Jonathan Edwards, que viveu nos séculos passados aí, e experimentou um grande avivamento lá nos Estados Unidos. Ele escreveu uma mensagem que dizia que o título da mensagem era o seguinte: pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa mensagem isso é muito popular nos nossos dias não, né? Que o pessoal quer ouvir, não, Deus te ama, Deus vai te dar a bênção e Deus vai fazer para você, como se Deus virasse um garçom para nos servir. A pregação de Jonathan Edwards era pecadores nas mãos de um Deus irado. Então, mas a mensagem que eu estou meditando está lá no Salmo 95, né, a parte final do Salmo, né, que diz, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eu espero que a gente veja a ira de Deus não como uma coisa ruim, como uma coisa má. A ira de Deus é boa, e é muito boa. A ira de Deus é perfeita. E graças a Deus pela ira de Deus, porque se não fosse a ira de Deus, de fato, nós estaríamos perdidos no mundo de pecadores, não haveria justiça, né? Não haveria juízo. Então, mesmo na vida do crente, a ira de Deus é uma bênção, porque a ira de Deus ela traz disciplina para nós, lembrando que, das coisas que eu quero destacar na mensagem, que a ira de Deus não é como a nossa ira. A nossa ira é descontrolada, né? Mas a gente vê que mesmo ali no texto do Salmo 95, na ira de Deus, Deus mostra a sua misericórdia. Porque diz o final do Salmo que durante 40 anos estive desgostado, irritado com esta geração, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Agora, você sabe o que é 40 anos? O que Israel viveu 40 anos lá? Como que foi Israel viver 40 anos no deserto? A ira de Deus estava irado com aquele povo. E disse, eles não entrarão na terra prometida. Quem vai entrar, olha a ira de Deus e a misericórdia de Deus caminhando juntas aí, né? Porque aquele povo desobediente e incrédulo, duro de coração, morreu lá no deserto, não entrou. Os filhos deles, que eles dizem que não, o Senhor nos trouxe para nos matar e matar os nossos filhos, os filhos deles é que entraram. Então os filhos de vocês é que vão entrar na terra prometida. E foi assim que aconteceu, né? Mas o povo ficou sofrendo esses 40 anos? Não, Deus cuidou deles, não faltou a nuvem protetora durante o dia e durante a noite, que o deserto, vocês sabem que durante o dia o calor é intenso, durante a noite o frio é intenso, é os extremos, né? E a presença de Deus estava ali na vida daquele povo, os protegendo e os alimentando. E diz mais que as próprias vestes deles não envelheceram e os calçados também não envelheceram e os pés não incharam. Mas Deus estava irado com aquele povo. Você vê que como é a ira de Deus, né? Bem diferente da nossa, né?
A nossa é cheia de paixão e de pecado. Então, mas deixa para mais na frente nós trazemos essa reflexão no Salmo 95 sobre a ira de Deus, a bênção que é a ira de Deus, né? É assim todos os atributos, não só o amor de Deus é uma bênção, mas a ira de Deus é uma bênção, como a sua santidade, a sua justiça, o seu amor, a sua fidelidade, todos os atributos de Deus são perfeitos, né? Ele é infinito e perfeito em seu ser. Deus também é espírito. O que está escrito lá em João 14, versículo 24? Quem sabe dizer? O que Jesus fala para a mulher samaritana, lá em João 4? João 14 não, né? João 4. Quando a mulher, Senhor, por qual lugar para adorar? Em Jerusalém ou nesse monte? Onde que a gente vai? Jesus diz, nem lá nem cá, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus com todo o nosso ser, né? E adorar em verdade é adorar. Lembra que Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Então você adora de acordo com a palavra de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a minha adoração só é aceita por Deus pela intermediação de Jesus. É por Jesus, pelo Espírito Santo e por Jesus que a minha adoração é aceita diante de Deus. Eu não vou me apresentar diante de Deus com a minha cara, né? Com meu nome. Eu me apresento diante de Deus através de um mediador, através de um nome que tem toda a autoridade sobre toda a terra. Que nome é esse? O nome de Jesus. Então, é por intermédio dele. Adoração em espírito, pois Deus é espírito. Adorar a Deus em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que o adorem assim. Ele te encontrou? Você é um adorador assim? Que o adora em espírito e em verdade? Por meio de Jesus e pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus? O seu espírito está em sintonia com o Espírito Santo e está em sintonia com Jesus? Oh, maravilha, tá vendo? Por isso que Jesus falou, o Pai somos um, e Jesus diz na oração sacerdotal, de João 17, ele fala, para que vocês sejam um comigo, como eu sou com o Pai, né? Essa unidade da cabeça, que é Cristo, com o corpo, que é a igreja. Tem vida em si mesmo e de si mesmo doa a vida. João 5:26, vamos abrir lá? Deus tem vida em si mesmo e doa a vida a quem Ele quer, né? E tira de quem Ele quer. João 5:26. Diz a palavra de Deus. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Porque eles são um, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é interessante quando você pensa assim que todos dependem de Deus. Amém? O universo, tudo que existe, toda a criação depende de Deus para ter vida, para existir. Mas Deus não depende de ninguém e de nada. Mas todo o resto depende dele. Por que seu coração está batendo? Por que você está respirando? Não, pastor, porque eu cuido da minha saúde. O que é isso aí? Né?
Eu me garanto. É mesmo? Tadinho da gente, né? Se não for Deus fazer esses órgãos aí funcionar, né? Os nossos sangue correr nas veias, a gente poder respirar. É tão... Você já viu tanto que a nossa vida é tão frágil? Tão frágil. Quantos minutos você aguenta sem ar? Já fez o teste? Né? É. Eu faço e aconteço. Nada. Quem somos nós, né? Então, olha para você ver. Quanto tempo você aguenta sem comer? Talvez um tempinho até, talvez alguns dias. Agora, quanto tempo você aguenta sem beber água? Talvez um dia, 2, será? 3 dias, né? Mais ou menos, né? Agora, quanto tempo você aguenta sem respirar? Se cortar a oxigenação do cérebro, a pessoa já desmaia com 2 segundos. Uhum. É só apertar o pescoço. Olha aí. Quantos segundos? 2 segundos ela já desmaia. Já desmaia, né? Agora sim, sem respirar, talvez uns 10 minutos, sem chance de recuperar. Uhum. Tá vendo como que a nossa vida é tão frágil, né? E nós estamos vivos por quê? Porque Deus nos sustenta. Graças a Deus que o nosso Deus é bom e misericordioso e sustenta toda a sua criação. Além dele ter criado todo o universo, ele sustenta a sua criação. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, né? Deus é quem sustenta toda a sua criação. Louvado seja Deus. E Ele é eterno, diz também o Salmo 90, versículo 2, né? Ele é eterno. Tudo mais passou a existir, Deus não. Deus não tem princípio nem fim. É a origem e a finalidade de todas as coisas. Esse texto aqui vocês sabem de cor, Romanos 11, 36. O que diz lá? Dá até para cantar, né? O que diz Romanos 11, 36? Porque dele, por ele, são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Esse é o Deus que você adora, que nós adoramos, né? Não é um Deus que a gente coloca numa caixinha e a gente vai examinar como se fosse alguma coisa de laboratório que eu agora sei tudo sobre Deus. Não. Nós vamos passar a eternidade conhecendo Deus e nunca vai terminar esse conhecimento do nosso Deus maravilhoso que é. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Também é imortal, invisível. 1 Timóteo 1,17. É imutável, Deus não muda. Pastor, mas como explicar aqueles textos que falam que Deus mudou, que Deus se arrependeu? Não é que Deus mudou, é a situação que mudou, né? Quando fala do arrependimento, é porque na linguagem humana, para a gente entender, né, na nossa linguagem, a mudança das coisas, mas não que Deus mudou no seu ser, no seu caráter, nos seus atributos, né? Mas quer dizer que Deus teve misericórdia, ou quer dizer que Deus se entristeceu. Há um texto que eu acho muito forte, que está lá em Gênesis 6, quando fala que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano devido ao pecado existente na raça humana, né? Aquele texto é muito, muito triste. O que está falando ali? Que Deus se arrependeu? Como entender isso? Está dizendo que Deus teve profunda tristeza pelo pecado no coração do homem, né?
mas ele não desistiu de nós. Pelo contrário, ele enviou o seu Filho para nos salvar. Mas o pecado trouxe grande tristeza ao seu coração. Também Deus é soberano. Daniel, capítulo 4, 25, 35, Romanos 9. Deus é soberano. Ele faz o que quiser, conforme o seu conselho da sua vontade, livre e da maneira como nós vemos também na palavra de Deus, né? Jó dizendo, né? Agora sei que os teus planos não podem ser frustrados, né? Deus é livre e soberano e perfeito no seu ser, nas suas decisões. Também fala da sabedoria. Todos esses textos aqui vale a pena depois você pegar também e ir lendo, né? A sabedoria é infinita e infalível. Deus é infinito em sua sabedoria e infalível também. É imensuravelmente poderoso. Poderoso. Ele é autossuficiente. Todos dependem dele, ele não depende de ninguém. Seu ser, palavras e obras são perfeitamente santos. E Deus é amor, conforme nós já vimos também. 1 João 4,9. Deus é amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Por isso nós amamos. É compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, fidelidade e perdoador de pecados. Isso nós vemos no texto de Êxodo 34, 6 e 7. Né? Quando Moisés vê a glória de Deus, ele vê isso, os atributos de Deus. E ele fica maravilhado diante de Deus que é compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, fiel e perdoador de pecados. É temível também e justo. Conforme Neemias 9, Salmo 45, versículo 17. Odeia o pecado. Salmo 5, versículos 6 e 7. E é o único digno de todo o culto e de toda a adoração. Vamos ver esses dois versículos finais aqui. Salmo, que está mais ou menos no meio da sua Bíblia. Salmo 5, 6 e 7. Vamos lá. Salmo 5, versículo 6 e 7. 5, que diz, os arrogantes, 6 e 7, tu destrói os que proferem mentira, está dizendo aqui de Deus que odeia o pecado, né? Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Então, está aqui a ira de Deus revelada e o amor de Deus e a misericórdia de Deus também revelado nesse texto, né? Deus odeia o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus e o pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Vamos ver também o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13 e o versículo de número 14, Apocalipse 5, lá no final da sua Bíblia, versículo 13 e 14, Apocalipse 5, 13 e 14. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E aos 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciões prostraram-se e o adoraram. Então, aqui essa parte final, Apocalipse apontando para a glória de Deus e mostrando
a nós, né? Mostrando aqui que ele é digno de todo culto e de toda a adoração. Agora, virando aqui a página de número 82, temos aqui 3 perguntinhas para discussão. Quais as evidências possuímos da existência de Deus? Se alguém perguntar, mas prova que Deus existe. Primeiro, a gente não precisa de provar, né? Mas tem as evidências. Crer é uma questão de fé, né? Não é uma questão de prova, é uma questão de fé. Por mais que as evidências estejam aí, se não tiver fé, não vai de fato crer, né? Está cego, está cego. É a mesma coisa que você falar para um cego enxergar, ver alguma coisa que ele não consegue ver, né? Mas as evidências, nós temos a natureza, que está aí mostrando, revelando os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Quais os atributos que você vê na natureza de Deus, revela Deus? Você vê sabedoria na natureza? Você vê o poder de Deus na natureza? Né? Você vê o amor e a misericórdia de Deus na natureza? Então, está aí revelando o Criador. Por trás dessa obra-prima tão perfeita. E quando eu falo natureza, isso inclui também o nosso corpo humano, né? É algo fantástico. O cérebro é algo que a medicina vai passar, eu acho que até a volta de Jesus Cristo estudando e nunca vai chegar ao final e cada vez mais, quando estuda mais fica maravilhado, né? Diante da perfeição que é a obra de Deus, né? Mas as evidências, né? Não só na natureza, mas na própria alma. Nós não somos apenas um corpo, nós temos uma alma. Os animais não têm alma, mas você tem. E a sua alma, ela vai passar para a eternidade, né? Nosso corpo vai apodrecer aqui. E dentro de cada ser humano, até mesmo dentro do ateu, ele tem aquela consciência, né, do eterno, que tem algo. Ele tem aquela consciência, aquela voz interna. Ele pode querer apagar, né, abafar, mas está lá, dentro de todo ser humano. Até mesmo o índio lá no meio do mato lá. Ele sabe que existe alguém por trás de tudo isso aí, que criou todas essas coisas, né? A consciência, o senso do eterno, né? Também a palavra de Deus, né? Tão perfeita a Bíblia, né? Por mais que tenha sofrido ataques em todos os séculos, e o diabo querendo destruir a Bíblia, mas a palavra de Deus revela de Gênesis a Apocalipse, Deus mostrando a Cristo para que o homem, conhecendo a Cristo, tenha a salvação. E quantos milhares de pessoas foram transformados pela palavra de Deus, por esse livro. Há um mistério nesse livro. Como que um livro como esse, né, pode falar comigo e as letras saltaram aos meus olhos como que Deus os falando através disso aqui, a carta de Deus. De fato, podemos ver também como é evidência forte, né, da existência do Criador, se revelando a sua criatura, né? E, então, quais evidências possuímos da existência de Deus? Segunda pergunta aí na página 82. Que relação há entre o amor e a ira de Deus pelo pecado? E aí, tem relação os dois? O amor e a ira de Deus pelo pecado.
Basta você olhar para a cruz. Você vê o amor e a ira de Deus. Consegue ver o amor e a ira de Deus na cruz de Jesus? O amor de Deus, porque Jesus morre no nosso lugar, para que nós recebêssemos o amor. E a ira, ele aplaca a ira de Deus, ele toma o cálice da ira de Deus, ele sofre a condenação, o juízo, o inferno, que eu e você deveria sofrer como pecador, para que nós não sofrêssemos o inferno, a ira, a condenação e o juízo como pecadores, mas experimentássemos o amor de Deus. Então, amor e ira de Deus aí juntos na cruz de Cristo, né? E Deus se arrepende como homem? Sim ou não? Não. Justifique. Então, nós temos aqui o texto de Êxodo, né? 32, versículo 14. E o Êxodo, em 1 Samuel 15, 29. Vamos ver rapidamente esses dois textos aqui. Gênesis 32, verso 14. Primeiro texto, que Deus, ele é tão assim bondoso com a gente para que a gente possa 32 versículo 14. Ele é perfeito, né, no seu ser, mas ele desce até nós para que a gente entenda na nossa linguagem, para que 32 para que a gente saiba como ele está se sentindo, né? 32, versículo 14. Então, diz aqui o texto, 32, 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Aqui, quando Deus diz para Moisés, né, queria fazer dele um novo povo, uma nova nação, Moisés então ora e clama a Deus, e Deus ouve a oração de Moisés, né? Evidentemente que Deus sabe de tudo, conhece tudo, e Ele está mostrando para nós aqui o valor da oração e da sua compaixão e misericórdia, né, para conosco. Então, quando fala que Deus se arrependeu, não é que Deus, não, eu estou errado. Não, não é nesse sentido. O nosso arrependimento mostra o nosso erro. O arrependimento de Deus mostra a compaixão dele para conosco, em não nos destruir, ou o sentimento dele diante do pecado também, de tristeza, né? Quando diz aqui lá vamos ver em 1 Samuel 15, 29, que mostra também esse outro lado aí do arrependimento. 1 Samuel, versículo 15, 29. 1 Samuel 15, 29. Então vamos lá. 15, 29. É aqui o caso de Saul, né? Então a glória de Israel, também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Aqui, Samuel falando sobre a desobediência de Saul e a sua rejeição, né? Quando Deus rejeita a Saul, e agora aqui parece que os dois textos, né? Quando você lê lá em Gênesis e lê aqui em 1 Samuel, parece que é uma contradição, parece que um está dizendo que Deus se arrepende, o outro aqui está dizendo que Deus não se arrepende. Versículo que está dizendo que também, verso 29, também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Como então? Está dizendo que Deus, quer dizer que Deus não se arrepende como nós. Como a ira de Deus não é como a nossa ira, o arrependimento de Deus não é como o nosso arrependimento, porque como o arrependimento humano, porque Deus não precisa de se arrepender porque Ele não peca. O nosso arrependimento é por causa do nosso pecado.
Nós temos que arrepender e haver uma mudança de mente, de coração. Aí sim, esse é o arrependimento que nós pecadores temos. Mudança de mente, de coração, de hábito, né? Agora o arrependimento de Deus é Deus tendo misericórdia e compaixão para conosco. Então, nesse sentido, Deus não muda, Deus não se arrepende no sentido que Ele muda o seu ser, o seu caráter, a sua mente, as suas atitudes santas e perfeitas, né? Amém? E aí, nós temos aqui, o que nós temos para essa semana? Minha devocional semanal. Olha, até rimou, né? Minha devocional semanal. Em qual texto? Salmo 90. Então, você pode fazer hoje, você pode fazer amanhã, né? Você pode fazer até na quinta-feira. Mas o que você não pode fazer é não fazer. Né? Para que você possa crescer e os seus irmãos também. Faça a sua devocional. As outras que estão atrasadas, pega cada dia, vai fazendo uma, né? E com certeza vai ser bênção de Deus para você, para a sua família, para a vida da igreja também. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso, obrigado porque o Senhor se revela a nós, o teu caráter, os teus atributos, o teu ser. Ó Deus tão perfeito, que possamos ser fascinados diante da tua glória, diante da tua revelação, diante da tua palavra, e queremos cada vez mais te conhecer, meu Deus. Em nome de Jesus, que não percamos jamais a fascinação por ti, mas que possamos cada dia mais desejar conhecer ao Senhor e crescer na comunhão contigo e também na comunhão com os nossos irmãos. Abençoa o teu povo, a tua igreja, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Obrigado pela chuva que o Senhor nos deu e abençoa, Deus, aqueles que estão sofrendo também, ó Pai. Que o Senhor tenha de misericórdia, ó Pai, nessas famílias de Pontalina, do Brasil e do mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém.